Bom dia, mais uma questão de direito, o seu programa, a sua qualificação profissional não vai perder. Vamos lá, a nossa intenção hoje é de explicar o que é locação comercial, mas do shopping center. Então, como funciona isso, professor? Realmente é diferente? É muito diferente, mas existe uma discussão muito grande, inclusive uma discussão doutrinária a respeito da locação do shopping center. Fato é que os mesmos direitos numa locação comercial são previstos na locação do shopping center. Então existe fundo de comércio, existe a situação da ação renovatória, existe a ação da revisão, da ação revisional para aumentar o valor do aluguel ou diminuir, tem a ação de consignação de pagamento de aluguel, todas essas ações são ações realmente consideradas ações locatícias. Então essas ações que eu consigo usufruir segundo a legislação da Lei 8.245 de 91, alterada pela Lei 12.112, eu consigo usufruir também na locação de shopping center. Professor, como começa a locação de shopping center? Como começa essa história? Olha que interessante. Shopping center, a ideia começa nos Estados Unidos, isso nos anos 50. Né? Então, a ideia do shopping center começou ali. No Brasil, isso foi começar em 1966. O primeiro shopping que nós tivemos aqui no Brasil foi o Shopping Iguatemi. Em relação ao shopping center, essa situação de shopping center, essa nova locação, essa modalidade de locação, ela realmente existe uma discussão muito grande, não em termos de jurisprudência, mas também doutrinária. Se é um contrato que está dentro da Lei 8.245 ou não está. Sabemos que a locação, existe uma legislação muito complexa em relação à locação. Nós temos aí o Estatuto da Terra, que regulamenta a locação de imóveis rústicos e rurais. Temos também o Código Civil, que trata de várias possibilidades de locações, inclusive locação de bens móveis, né, e também imóveis, espaço publicitário, vaga de garagem autônoma, hotel, motel, aparte hotel. E temos a Lei 8.245 de 91, que trata da locação não residencial, residencial e por temporada. Vem uma nova lei, a Lei 12.112, altera pouca coisa dessa lei. Então não é a nova lei de locação, mas sim uma nova lei que alterou pouca coisa da lei antiga, a conhecida lei do inclinato. Quando a gente fala de locação de shopping center, o negócio no Brasil começou a pegar em 1966 com o primeiro shopping, o Shopping Iguatemi. Esse contrato de locação de shopping center, a doutrina, existe uma grande discussão, mas o que importa é que realmente de forma pacífica, ele também é regulamentada. Esse tipo de locação também ele tem um respaldo legal realmente da Lei 8.245 de 91. Essa Lei 8.245 de 91 trata da locação de shopping center também. O que ganha, a grande novidade em relação ao shopping center, que esse contrato é um contrato atípico. Ele não é um contrato típico da Lei 8.245 de 91. Atípico por quê? Tem a lei que controla, tem a lei que regulamenta, porém é um contrato que cabe o pacta sunt servanda, ou seja, acordo entre as partes. As partes podem formar um acordo dentro desse contrato. Então ele é conhecido como um contrato de locação, sim, segue também, respeita também a legislação 8.245 de 91, porém ele é considerado pela jurisprudência um contrato atípico, o que significa que ele pode ser discutido, locador e locatário. Professor, e o shopping center atual? Ele é o gênero ou uma espécie? Hoje o shopping center é considerado espécie de um gênero, né? Ou seja, locação comercial. Então shopping center, na verdade, hoje é uma espécie do gênero, porque nós temos aí muitas formas de locações comerciais, né? Salões comerciais, empreendimentos comerciais. Então, o shopping center virou uma espécie do gênero dessa figura locação comercial. Olha como desenvolveu essa locação. Em relação ao shopping center, esse contrato, por ser um contrato atípico, ou seja, cabe realmente um acordo entre as partes, é importante você saber que nesse contrato eu posso colocar cláusulas diferentes. Como assim? Aluguel tem que ter. Título do contrato tem que ter, o título tem que bater com o objeto, mas esse contrato permite ter uma locação com percentual. Ou seja, aquela empresa, se ela não tem aquele faturamento, aquela empresa, aquele comércio dentro do shopping que fez a locação do espaço, esse espaço também, o cálculo vai ser feito pelo metro quadrado do espaço e o local, a localidade, se é perto da escada rolante, perto da entrada ou não, é mais afastado, tudo isso é usado como base de cálculo. Essa locação dentro do shopping center, dentro desse contrato, por ser um contrato atípico, tem vários formatos diferentes. Uma cláusula que pode existir, e normalmente existe dentro desse contrato, é de percentual do aluguel. Ou seja, aquele comércio, quando realmente ocorre o faturamento maior do combinado, o locador, ou seja, o shopping center, o administrador do shopping center, vai ter também vai ter que contribuir, o inquilino vai ter que contribuir para o locador um valor referente a essa participação no comércio, né, no alto comércio que ocorreu em virtude de ter ultrapassado essa questão do ponto comercial, do faturamento. Né? Então, essa questão de percentual é em cima do faturamento do comerciante, ou seja, você
faz a locação no shopping center, dependendo do movimento que você tem ou faturamento que você tem, você terá que contribuir com um aluguel maior. Tem um valor mínimo e um valor máximo, então existe essa contribuição. O contrato de locação do shopping center é muito diferente que o normal, né, que a gente está acostumado com o contrato de locação comercial. O contrato de shopping center, além de ter um valor mínimo de aluguel e máximo, cujo faturamento ultrapasse o que foi previsto, né, então além do aluguel fixo, tem um percentual a ser pago. Em relação ao shopping center também, nós temos aí o condomínio, como se fosse um condomínio. Então, além de você pagar o aluguel, além do comerciante pagar o aluguel ao locador, ele também paga um condomínio. Esse condomínio pode ser chamado de condomínio, tem outros nomes também. Esse valor, existe aí uma contribuição dentro desse valor desse condomínio, que deve ser respeitado dentro lá do regimento interno do shopping. Tem também um valor chamado fundo de promoção. Esse fundo de promoção são as promoções que nós estamos acostumados. Quando você vai no shopping, tem aquela promoção, o sorteio de um carro no final do ano, o sorteio de uma bicicleta. Então, esse fundo de promoção está dentro do condomínio e o comerciante que está localizado dentro do shopping, ele vai pagando, vai contribuindo e esse valor faz um caixa, né, um fluxo de caixa para investir lá na frente. Olha que interessante, ó. Nós sabemos que a locação, você paga realmente o aluguel, tem um reajuste anual desse contrato, segundo a Lei 8.245. No contrato de locação de shopping center, por ser um contrato que respeita a Lei 8.245/91, porém é um contrato atípico, ou seja, cabe um acordo entre as partes, permite nesse contrato ter a cobrança do aluguel em dobro no final do ano. Por quê? Em dezembro, realmente o shopping center ele tem um maior movimento, as lojas possuem um maior movimento, maior procura. Então, na verdade, no final do ano, esse comerciante ele paga o aluguel em dobro. Isso pode ocorrer uma ou duas vezes por ano, né? Então pode ocorrer dessa forma, de pagar o aluguel em dobro, normalmente ocorre. Então, olha como ele é um contrato diferente, é um contrato regido pela Lei 8.245/91, porém ele é diferente, ele é bem atípico também. Então tem fundo de comércio, tem condomínio, tem essa questão do fundo de promoção, que é o investimento que eu faço para ter uma promoção no shopping center. Então tudo isso eu preciso estar preparado. Por isso dizem, né, que o shopping center, quem é o inquilino, o locatário, ele realmente precisa ter outras lojas, né? Normalmente com uma loja só dentro do shopping você terá dificuldade, porque realmente é oneroso, né? O movimento, claro, dependendo do shopping, tem um grande movimento, mas é oneroso sim, porque o shopping, além de você pagar o aluguel para o shopping center, tem que pagar condomínio, tem que respeitar o regimento interno, tem que contribuir com o fundo de promoção, e além de tudo isso, você vai pagar aí o aluguel em dobro no final do ano, ou realmente no ano, na verdade no mês de maior movimento, você vai pagar em dobro esse aluguel. Então fique atento em relação a isso, essa é a alocação do shopping center. Em relação ao fundo de comércio, o shopping center também tem fundo de comércio, né? Então, professor, então eu posso vender a minha loja dentro do shopping center? Pode vender a loja no shopping center, também tem um fundo de comércio. Essa proteção de fundo de comércio também é prevista aí para ações de indenização de fundo de comércio. Então, o fato é que você pode, sim, usufruir de uma ação contra realmente o shopping center se ocorrer realmente uma situação abusiva, arbitrária de rescisão do contrato. Você pode socorrer à justiça e você pode trabalhar aí em relação ao fundo de comércio com uma ação própria para isso. Aquelas ações de despejo que a gente está acostumado, revisional, essas ações num contrato de locação com shopping center também são utilizadas. Agora, interessante aqui em relação processual é que o shopping center cabe ao locador, por ser um contrato atípico e fugir da locação, aquela locação de praxe da Lei 8.245 não residencial, ou seja, comercial, cabe a ele também a oportunidade de usufruir uma ação de reintegração de posse. Uma ação de reintegração de posse é uma novidade, uma exceção no caso da locação de shopping center. Então cabe a ele usufruir uma reintegração de posse numa situação realmente de não pagamento do aluguel, ok? Olha quantas novidades nós temos na locação de shopping center. Então, professor, então uma galeria pode ser considerada shopping center? Uma galeria? Pode ser considerada um shopping center. Se o sistema de cobrança for equiparado ao de shopping center, vai ser considerado. Lembrando que o shopping center hoje virou espécie, não é gênero, né? Nós temos várias espécies de salões comerciais, como o shopping center é uma delas. Então, nós temos essas galerias também, e isso também pode utilizar um contrato chamado de contrato de locação atípico. Contrato de locação atípico porque são cláusulas contratuais construídas por livre e espontânea vontade entre as partes dentro desse contrato. Claro, deve manter aí o respeito à Lei 8.245/91, como também os requisitos de uma relação contratual, ou seja, o objeto tem que ser lícito, os agentes têm que ser capazes, né, tem que ser maiores, se caso tenha um menor no meio, tem que ser suprimida essa incapacidade, então deve respeitar as regras como a gente respeita em qualquer contrato, tá? Então fique atento em relação a isso. Bom,
Professor, então locação de shopping center, posso falar que é o quê? É uma locação regulamentada pela Lei 8.245? Pode. A Lei 8.245 de 91 é a lei que cuida também do shopping center. Porém, apesar dele usar a lei, a locação de shopping center, utilizar a Lei 8.245 de 91, é considerado um contrato atípico. Então, ou seja, é um contrato bem diferente daquelas locações comerciais que nós estamos acostumados no dia a dia. Essa locação comercial do dia a dia, ela respeita de forma integral a Lei 8.245 de 91. O shopping center utiliza parte da nossa Lei 8.245 de 91, porque é considerado um contrato atípico, ou seja, cabe um acordo entre as partes, é um contrato que existe aí o livre convencimento, né? As partes vão chegar a um consenso e vão pactuar, vão combinar dentro das cláusulas contratuais. Então, cabe aluguel em dobro, no final do ano, pode, não só no final do ano, mas no mês de novembro também cabe aluguel em dobro, tem o fundo de comércio, igual uma locação não residencial normalmente, porém, ele tem que pagar a lei do condomínio, ele, o inquilino, tem que pagar o fundo de promoção, ou seja, ele contribui com esse fundo de promoção. Existe um percentual, isso por ser um contrato atípico é permitido, ou seja, a loja estipula um faturamento, passou desse faturamento, além de pagar o aluguel, vai contribuir com parte desse faturamento ao shopping center. Então, isso é permitido dentro desse contrato de locação, na verdade, de shopping center. Olha que interessante aqui, ó. Quando a gente fala de locação de shopping center, é um contrato de locação que respeita a Lei 8.245? Respeita, mas ele é considerado atípico. Por isso ele é bem diferente do contrato que nós estamos acostumados do salão comercial, do contrato comercial do dia a dia das lojas. O contrato de shopping center ele é atípico, combina entre as partes, prevalece o que as partes combinarem. Olha que interessante também, esse contrato de locação de shopping center, eu também posso falar que eu posso usufruir das garantias, previstas na Lei 8.245, ou seja, seguro, calção ou fiador. Então, o contrato de locação de shopping center pode ser feito com garantia, eu vou escolher uma de 3, né? Não vou deixar com 3 garantias para ficar bem garantidinho, isso não pode, uma de 3, ou eu faço um contrato de locação sem garantia de shopping center, tá? Então esse contrato de locação pode ser com garantia ou sem garantia, porque na parte de garantia, esse tipo de contrato, por ser atípico, ele segue a Lei 8.245 de 91. Então fique atento em relação a isso. Então, professor, o shopping center, então, tem fundo de comércio? Tem direito à indenização? Quem está lá dentro? E o locador pede o imóvel de volta? Tem direito a fundo de comércio, sim. E isso nós conversamos aqui, é uma função social, segue o princípio da função social da propriedade. Hoje, o que mais emprega no Brasil não são as grandes empresas, né? O Carrefour, o Extra, não são. São realmente os pequenos comerciantes que mais empregam no Brasil. Se juntar todo mundo, cerca de mais de 80% trabalha numa pequena empresa e não numa grande multinacional. Por isso existe uma proteção nesse contrato, sempre tentando proteger mais o inquilino. A lei é protetiva, a Lei 8.245. Ela não é só para proteger o inquilino, mas ela é protetiva. Tanto é que o contrato, quando é omisso, a lei fica do lado do inquilino. Então, tem que tomar cuidado. Diferentemente da inversão do ônus da prova, nós conversamos aqui. Num processo, o autor ou o réu, na verdade, muitas vezes o autor, ele tem aí realmente o ônus, o peso de provar, porque é ele que está processando. Então pode ocorrer a inversão do ônus da prova. Essa inversão tem que ser solicitada e o juiz tem que dar. Não existe a inversão do ônus da prova de forma automática. Na locação de shopping center, numa relação processual, também não tem inversão do ônus da prova automática. Nem aqui na locação de shopping center, nem na relação de consumo, nem na relação trabalhista, não tem essa inversão do ônus da prova automática. Tem que pedir e o juiz tem que observar se tem os requisitos para dar a inversão do ônus da prova. Professor, o que é inversão do ônus da prova, então? Inversão do ônus da prova, eu tiro o peso da cabeça do autor de provar e jogo na cabeça do réu. Ou seja, o réu está sendo processado e ele que tem que provar que o autor, as alegações do autor, são levianas, né? Está tentando ludibriar aí a justiça, o poder judiciário. Então fique atento em relação a isso. Bom, então estamos chegando ao final. Agradeço a você, não vai perder o programa, é toda quarta-feira das 10 às 10h30. Sucesso! Tchau, fui!